Olá, irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos do canal Fim dos Tempos Oficial. Para você que não me conhece, meu nome é Gleison Góes, sejam bem-vindos. Irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui antes de passar a revelação que o Senhor me deu nesta madrugada para vocês. Está no livro de Amós, capítulo 3. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela. Porque não sabem, fazem o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouve e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos, no dia em que eu visitar as transgressões de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. E derribarei a casa do inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Eu estava nessa madrugada, dormindo, o Senhor me deu uma revelação. Eu estava parecia ser um espaço de adoração, uma casa de oração, né? Uma casa de oração, era um espaço ali onde tinham várias pessoas reunidas na cadeira, assim como num culto, né? Numa casa de oração. E aí, casa de oração, né? E esta casa será chamada casa de oração. Hoje em dia virou tudo: boate, discoteca, baile funk, lugar de orgia, profanação, né? Não é mais casa de oração a maioria dos lugares. Ainda existe casa de oração, eu não costumo chamar de igreja não, viu, irmãos? Eu costumo chamar de casa de oração, que é o lugar que deveria ser casa de oração. Aí, ainda existe algumas casas de oração, com alguns pastores abençoados, alguns líderes abençoados. São poucos, mas existem ainda, tá? Espalhados pelo Brasil afora. Basta você procurar. E aí, irmãos, eu estava numa dessas casas de oração e aí eu estava ali, aí eu estava regendo um mini coralzinho. Exatamente isso.
eu ia de um canto pro outro da igreja, da casa de oração, né? Daquele lugar ali, daquele espaço de oração. E eu ia pra frente, até o altar, e eu voltava. E eu tava regendo 2 criancinhas cantando, louvando ao Senhor. 2 criancinhas, só tinha 2. Eu olhei assim, falei, meu Deus, só um pouquinho, 2 criancinhas só cantando. Ali no altar, né? Ali em cima do altar, naquela casa de oração, 2 crianças só. Eu olhei e falei, 2 crianças? Mas, irmãos, eu regia o coral daquelas 2 criancinhas só. E eu regendo, indo pra frente da igreja e voltando. Quem ajudar a entender esse mistério, eu entendi, tá, irmãos? Deus me deu discernimento de revelação, de sonho e tudo mais, mas tem coisas ainda que a gente, né, muita coisa que a gente não consegue, como eu tenho uma vida muito corrida, muitas preocupações, então tem coisa que eu não capto, assim, um mistério, mas quem captar os mistérios me ajuda a discernir melhor, porque eu já discerni, tá? Deus já me deu discernimento, mas eu quero que vocês me ajudem. De repente, vocês conseguem ter um entendimento diferente do que eu tive. Aí as 2 criancinhas louvando, eu fui pra frente, eu ia pra frente e ia pra trás. E regendo as criancinhas louvando. Irmãos, da boca das criancinhas saiu uma orquestra celestial. Quando essas 2 criancinhas louvavam, saiu uma orquestra do trono de Deus. Tinha uma orquestra do céu cantando junto com essas 2 crianças. Só 2 crianças faziam estrago no louvor, porque eles cantavam tão lindo. Saía da boca dessas 2 crianças uma orquestra celestial. Exatamente. Tinha anjos cantando junto com essas crianças. Tinha como o céu parava quando essas 2 crianças cantavam. Eu vendo as crianças cantando e eu regendo esse coralzinho das 2 cantando. E aí, irmão, era como se o céu cantasse junto. Uma orquestra celestial do céu cantava junto com essas 2 criancinhas. Para vocês verem como a palavra do Senhor é fiel quando diz que Deus ouve e recebe o louvor das crianças. O louvor é santo quando sai da boca das crianças. Eu vou deixar o versículo fixado para vocês aí, onde fala sobre o louvor das crianças. Pois você que tem casa de oração, você que tem aí a igreja, né? Você coloca as crianças para louvar, porque Jesus ama o louvor das crianças. Tem igreja que a gente vai que a gente não vê mais, né, irmão? Tem igreja, né? Igreja, né? Que casa de oração deveria ser casa de oração, mas não são. A gente não vê as crianças louvando, colocando as crianças para louvar. E o Senhor ama as crianças, o louvor das crianças. É um louvor puro. Só era 2 crianças, irmão. Não estava cheio, era só 2. Mas quando essas crianças estavam louvando, tinha uma orquestra do céu louvando junto. Aí eu podia contemplar assim, ó, uma orquestra celestial. Eu falei, que barulho é esse? Parei um pouquinho, aí eu parei de olhar para as criancinhas cantando, aí eu via um som assim do céu, uma orquestra celestial tocando junto com essas crianças. À medida que essas 2 crianças louvavam, uma orquestra celestial do céu tocava e eu ouvia vozes de anjo cantando junto com essas 2 criancinhas só. Vocês acreditam? 2 crianças cantando. Não era para acontecer nada, não é? Pois essas 2 crianças, o céu se abriu e uma orquestra celestial dos céus e os anjos estavam louvando e eu ouvia o barulho da orquestra. As harpas do céu, as harpas, os aparelhos de som celestial. Eram harpa, eram umas, como é que chama, irmãos? Isso, esse negócio harpa mesmo, os sons, os instrumentos celestiais eram totalmente diferentes. Os sons, à medida que essas crianças cantavam, que eu regia esse coralzinho com essas 2 criancinhas só, que vocês sabem que tem um mistério com criança, né? Deus me chama a ensinar as crianças assim, até na minha família mesmo, as crianças é tudo atribulada. Eu tentava na casa da minha mãe ali, meus sobrinhos, tentando ensinar eles no caminho de Deus, mas a minha família toda desconcertada não deixava eu ensinar as crianças, deixam as crianças assistir tudo que não presta, as crianças, sabe, misericórdia. Eu ensinava certo meus sobrinhos, aí a minha família ia lá e destruía o ensinamento das crianças, porque agora que parece que Deus está consertando ali as veredas dele, porque Deus está tratando com eles, aí eles estão começando a ensinar as crianças do jeitinho que eu ensinava, porque eu ensinava as criancinhas tudo direitinho, mas eles destruíam o ensinamento, tudo que eu dava, ainda achava ruim. Quando eu ensinava as crianças na casa da minha família, eu achava ruim, falando que eu estava fazendo lavagem na cabeça das crianças. Porque eu queria mesmo que as crianças ficassem ouvindo música de funk, assistindo desenho maligno, pintando o diabo
para eles tá ótimo. Quando eu ensinava, eles falavam que eu estava querendo era fanatismo. Aí depois que tá no baile funk, que tá no cemitério, no presídio, aí eles vão ver o que é fanatismo, né? Quando a gente ensina. Então eu tenho um mistério com crianças, assim, Deus tem um mistério comigo com as crianças. E aí, irmãos queridos e amados, saía uma orquestra do céu quando essas duas crianças cantavam. Diante do Senhor. Tem mais um mistério aí, amanhã que não acabou ainda não. E aí quando eu acabava, que eu via aquele som das harpas celestiais, aqueles instrumentos do céu cantando e tocando junto com aquelas duas crianças, aquele som lindo, eu, que som é esse? Orquestra do céu, tocando para essas criancinhas. Enquanto as criancinhas cantavam, a orquestra dos anjos estavam tocando e louvando junto com essas duas crianças. Acredite quem quiser. E aí, irmãos, por isso que é importante as crianças louvarem sim na casa de oração, as chamadas igrejas, tá? E aí, amados irmãos, por que as chamadas igrejas? Porque, como eu digo e repito, deveriam ser casa de oração, como está na Bíblia. E aí, aquelas crianças cantavam e louvavam, os anjos tocavam as orquestras, as harpas, os instrumentos, para aquelas duas crianças louvarem. Aí acabou, as crianças louvou, aí a pessoa que estava dirigindo falou assim, ei, vou te dar a oportunidade também para você louvar um hino, irmão Gleice. Eu, sério? Ai, que bom, vou louvar também. Aí eu fui louvar. Quando eu fui louvar, aí eu comecei a louvar. E aí, irmãos, eu escolhi, irmãos, me ajudem a louvar. Qual hino que vocês querem que eu cante? Aí os irmãos ali da casa de oração começaram a dar palpites. Vamos louvar tal hino, vamos louvar tal hino. Aí eu, não, esse não, esse não. Aí, tal hino, irmão, não, esse não. Esse não, vamos tal hino, irmão. Quando falou da Aline Barros, quando falou assim, louva assim, consagração. Aquele assim, mestre, eu preciso de um milagre. Aí eu falei, não. Este não. Não vou cantar um hino. Essa mulher tem pacto com o diabo. Eu não vou louvar esse hino. Essa mulher tem pacto com Satanás. Na hora, Deus me revelava que Dona Aline Barros tem pacto com o bicho. Eu posso falar tranquilamente. Vou pro juízo final tranquilo com meu Deus. Prestarei conta do que eu tô falando aqui em revelação. Tenho a minha consciência muito tranquila. Não se preocupem, viu? Não te preocupem comigo. E aí quando cantava a música dela, eu falava, esta mulher não. Esta mulher tem pacto com o diabo. Essa mulher se consagrou, ela fez consagração, pacto com Satanás. Aline Barros tem pacto com o diabo. Eu posso afirmar isso para todo mundo que está assistindo esse vídeo. O Senhor me mostrou, me revelou. Aline Barros tem pacto com o capeta. Tem pacto com Satanás. Ouviu, irmãos? E aí, muita gente não deve ter nem dúvida, porque a Aline Barros canta ali no meio, ali com Xuxa, com um monte de gente ali, vive no meio do povo do mundo, vive igual a mundana, usa maquiagem, brinca, batom. Não tem diferença nenhuma do comportamento de Aline Barros para uma pessoa que não é servo de Deus. Eu tenho várias amigas que não são evangélicas e aí parece com a Aline Barros o comportamento, usa maquiagem, batom, aquela vida mundana, vive uma vida mundana, como outra pessoa qualquer. Então, para mim nem é surpresa ela ter pacto, tá, irmãos? Porque eu já sabia, o Senhor só confirmou para mim que ela tem pacto com o bicho mesmo. E aí, aí depois tinha um demônio na porta do lado de fora da igreja, zombando de mim. Quando eu começava a louvar, um hino que eu canto pra vocês de um cantor também, tá? Aí eu tinha uma coisa em mim que me atrapalhava a cantar. Eu tentava cantar e não conseguia louvar o hino desse homem. É um hino que eu também gosto muito. Aquele hino assim, eu não me lembro se é Ele Não Desiste, Você Não. Quem tem promessa de Deus não morre não, e tem a fé de Abraão, levante os teus olhos. E eu não conseguia louvar aquele hino, eu não conseguia cantar. Era o hino gospel também. Não conseguia cantar aquele hino não subia. Aí vi uma pombagira, assim, uma mulher, tipo uma pombagira, tentava me segurar, eu tentava louvar, e eu não conseguia louvar aquele hino. Aquele hino, não conseguia louvar aquele hino. Esses hinos gospel, eu não conseguia louvar nenhum hino gospel desses. Não conseguia louvar esses hinos gospel nenhum. Eu tentava louvar, cantar, e... aí quando eu louvava, por certos momentos, minha voz saiu uma voz ungida. O Senhor me mostrou que minha voz saiu, era ungida por Deus, que minha voz saía assim, nos tons, minha voz saía
com umas nuances ungida. Quando eu estava louvando, eu não conseguia louvar, assim, desse homem. Mas e depois, em algumas partes, o Senhor mostrava, quando eu louvava, que a minha voz era ungida por Deus. Porque quando eu louvava, saíam umas notas da minha voz ungida, que eu mudava a minha voz assim. Quando eu louvava, saíam umas notas, durante o louvor, ungida. Umas notas celestiais saíam da minha voz. Uma unção celestial do trono saía da minha voz durante o louvor. Quando eu louvava, emanava, saía da minha voz notas musicais celestiais, ungidas por Deus. Exatamente isso, inacreditável, que eu não acho minha voz bonita. Mas durante eu louvava, na casa de oração, o Senhor me mostrava, minha voz saía com notas musicais ungidas por Deus, pelo céu, pelo Senhor. As notas mudavam assim, saía aquela voz ungida assim, com a nota celestial. Até eu me assustava com a minha voz. Aquelas notas ungidas por Deus. Aquela voz ungida por Deus. Minha voz é ungida por Deus. O Senhor mostrou para mim. E aí, irmãos, quando eu estava louvando, que a minha voz saía aquelas notas ungidas lá do trono do céu, celestial de Deus, Deus mostrou para mim, Deus confirmou que a minha voz é ungida, porque Deus já tinha falado através de alguns vasos que ele ungiu a minha voz, que minha voz tinha umas conotações e umas notas. Quando eu louvava, tem umas notas, emana umas notas ungidas por Deus. Por isso que muita gente, quando eu louvo, é curado. Quando eu louvo, muita gente é liberto. Quando eu vou nas igrejas, nas casas de oração, inclusive eu estava orando uma vez, cantando na igreja lá que minha mãe toma conta. Aí eu estava louvando e aí um casal veio de longe e falou assim, olha, entrou na igreja do nada, assim, aí falou assim, olha, eu ouvi você louvando, eu ouvi o hino assim de longe, aí eu senti vontade de chamar minha esposa para vir aqui na igreja, porque eu ouvi o hino, consegui a voz, era você que estava cantando? Eu falei, era quem estava cantando? Aí o povo na igreja, invejoso, né? Invejosos, misericórdia. Aí eu falei assim, era eu. Aí ele falou assim, olha, eu ouvi de longe o louvor, quando você louvou, aí eu parei aqui na porta com a minha esposa na igreja e entrei aqui porque eu ouvi o louvor, eu tava passando lá na rua, lá embaixo, e eu ouvi a voz, sua voz louvando, a voz de alguém aqui cantando. Aí quem era? A irmã falou assim, era ele. Aí eu falei assim, era eu cantando tal hino. Aí ele, tá, pra você ver. O povo de longe, ouvindo o louvor que eu tava louvando, eles foram parar dentro da igreja, do nada assim. Através do louvor, eles falaram que eu ouvi o louvor, pra vocês verem como a minha voz é ungida. E vários vasos de Deus disse pra mim, assim, o Senhor falou pra mim que a sua voz é ungida por Deus. Deus ungiu minha voz. Quando eu louvo, emana notas celestiais. E aí tinha um demônio na porta da igreja zombando de mim. Enquanto eu estava louvando com aquela voz abençoada, com essa voz abençoada que vocês amam aí, e saindo aquelas notas musicais ungidas da minha voz, um demônio do lado de fora da igreja olhava pra mim, eu conseguia ver a cicatriz da minha cirurgia daqui do meu peito, que eu tirei as próteses. Aí eu consegui olhar pra mim assim, eu vi as cicatrizes das próteses que eu tirei aqui no meu corpo. E aí o demônio lá fora do culto começava a zombar quando eu louvava. Ele zombava assim, ficava lá fora rindo, fazendo, tipo assim, enquanto eu louvava, o demônio do lado de fora da igreja, um homem, que era o demônio, Deus me deu esse discernimento, ele começava a zombar de mim. Ele começou a achar bonito o louvor assim, e depois zombava. Tipo assim, ex-trans, e fazia zombaria. Do lado de fora o demônio. Enquanto eu louvava, ele zombava, tipo assim, querendo me deixar triste, porque zombando porque minha voz não era, falando que a minha voz era fina, e falando que eu era ex-trans. Então, zombando os demônios. Do lado de fora, eu vi um demônio, do lado de fora da igreja, zombando da minha cara. Enquanto eu louvava, com a voz ungida, com as notas musicais maravilhosas, o demônio ficava querendo me entristecer, me deixar triste. Do lado de fora, Satanás estava do lado de fora da igreja, zombando de mim, rindo. E eu continuava louvando. Porque você sabe, né? O demônio, a Bíblia fala que Satanás vive ao derredor. A gente sabe que a gente, por exemplo, estou aqui agora, eu sei que os demônios ficam ao derredor. Nas áreas celestiais. Ele só não fica aqui dentro da minha casa, que na minha casa é casa de servo de Deus, ele tem que respeitar. Na casa de servo de Deus, o demônio tem que respeitar. A gente tira toda a legalidade que existe dentro da casa da gente, para não dar espaço pro demônio entrar, e aí aqui não, aqui na minha casa não. Mas ao derredor a gente sabe, tá na Bíblia que ele vive, né, irmãos? Então, ele vive ao derredor, buscando quem tragar. Mas ele ficava zombando de mim, do lado de fora da igreja lá, rindo. E aí eu dei aí pra ele. Continuava louvando e as notas musicais maravilhosas. E aí, irmãos, quando eu falava,
algumas coisas dentro da igreja, a verdade, ia embora. Muita gente ia embora da igreja, saía todo mundo assim. Aí ficava só mais... Aí a igreja estava cheia, ficou mais ou menos umas 20 pessoas, 15 pessoas dentro da igreja. Umas 10 a 15 pessoas, estava cheia. Ficou como assim, quando eu comecei a falar as verdades, ficou apenas umas 10, 15 pessoas dentro dessa igreja. Mas, quando eu olhava para a roupa desses irmãos dentro da igreja, estavam todas brancas. Os irmãos que ficaram dentro da igreja, depois que eu falei as verdades que Deus mandou, falei do pacto da Aline Barros, de não sei o quê, foi embora um monte de gente. Eu fiquei triste. Fiquei triste quando eu vi a igreja um pouco esvaziando. Esvaziando a igreja, eu fiquei triste assim, falei, meu Deus, que tristeza. Quando eu olhei, tinha 10, 15 pessoas que sobrou. Sobraram 10, 15 pessoas dentro da igreja. Mas quando eu olhava para essas 10, 15 pessoas, estavam todas com vestes brancas. O Senhor me fez contemplar estas pessoas que sobraram, que restaram, dentro da igreja a qual eu estava louvando, dentro dessa casa de oração. Sobrou poucas pessoas, mas as 10, 15 pessoas que sobraram dentro da igreja, eu pude contemplar no banco, elas sentadas, nas cadeiras, e todas elas estavam com as vestes assim, ó, branquinhas, branquinhas. Pois os que ficaram ouvindo a verdade, aceitando a verdade e vivendo na verdade, estavam purificados com as vestes brancas, prontos para irem para o céu. Foi isso que Deus me falou. Porque quando eu olhava para eles no banco, os que restaram, muitos foram embora, não gostaram da verdade que eu estava falando. Mas os poucos que ficaram, todos estavam com as vestes brancas, alvas, igual a neve. Amém? Então, todo mundo que tem casa de oração aí, coloque as crianças para louvar. Você que tem os seus filhos em casa, coloque as suas criancinhas para louvar em casa, porque Jesus ama o louvor das crianças. Você que tem igreja aí, coloque as criancinhas para louvarem, porque quando as crianças louvam, os anjos e a orquestra celestial do Senhor louva e toca junto com essas crianças. Coloque as crianças para louvar, faça como eu, que fazia meus sobrinhos louvarem comigo junto todo dia. Eles amavam, estavam viciados, acostumados a louvar comigo todo dia, mas infelizmente a minha família desconcertada não deixaram. Mas eles acostumaram, eles amam louvar, amavam louvar, todo dia eles cantavam, vamos louvar, tio, vamos ler a Bíblia. Eles estavam já com o hábito de louvar os hinos comigo e de cantar, mas minha família é toda desconcertada, irmão, é terrível, e dão lugar a Satanás, e aí eles nem querem ir para o céu, nem querem deixar as crianças irem. Eles têm a vida na lama, desconcertada, eles querem deixar os filhos deles também, tudo ir para o inferno junto com eles. É triste. Se eu tivesse meus filhinhos, eu ensinaria todos a louvar e cantar para a glória do Senhor, porque agora eu sei que os anjos e a orquestra do céu canta e toca junto com essas crianças, porque eu vi, porque Deus me mostrou. Deus me mostrou os anjos e a orquestra do céu tocando e cantando junto com as crianças. Mas o povo, nem eles próprios estão louvando. Imagina se eles vão ensinar as crianças a louvar. Eles querem ensinar as crianças no baile funk a tudo que não presta. Então, infelizmente, é cadeia, caixão, presídio e muitas coisas terríveis, né? Mas quem é servo do Senhor que está vendo esse vídeo, que tem filhos, coloque os filhinhos para adorar o Senhor, louvar, ensina os hinos da harpa cristã para seus filhos. Amém? E outros corinhos também aqui abençoados. Deus abençoe vocês. É triste porque eu sei o que o mundo tá, a profanação terrível. Mas todas as vezes que eu falo algo da parte do Senhor, depois eu fico um pouco triste, porque eu sei que as pessoas não estão nem aí para nada, irmãos. Eles não querem, e nem eles próprios estão louvando a Deus. Imagina eles ensinar para as crianças deles para louvar. Mas que Deus ama quando as crianças louvam, isso aí, ó, o céu para, viu, irmãos? O céu e os anjos param quando as crianças louvam. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.